Boa noite. Boa noite. Tá frio, né? Vamos esquentar a garganta já, né? Boa noite. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repita comigo assim: Virgem Santíssima, esvazia-me de mim, enche-me de ti e transborda-me de Deus. Virgem Santíssima, esvazia-me de mim, enche-me de ti e transborda-me de Deus. Virgem Santíssima, esvazia-me de mim, enche-me de ti e transborda-me de Deus. Ó Maria, concebida sem pecado. Eu quero dizer para você uma coisa: se você é uma pessoa cheia de feridas, cheia de mágoas, se você tem muita tristeza na sua vida, ou se ainda nesse momento você está feliz e alegre, eu quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele não te trouxe aqui à toa. Deus, Ele te trouxe aqui porque o amor dEle por você é um amor incomparável. É um amor no qual Ele olhou para você hoje e falou para você assim: papai te ama. Ele falou isso para você, e você escutou esse amor de Deus, você sentiu esse amor de Deus, e o amor de Deus te atraiu aqui, amém? Eu quero dizer para você: se essa noite você acolher tudo aquilo que o Pai tem para você, amado irmão, a sua vida será totalmente diferente, amém? Se você acolher aquilo que Deus trouxe para você, Ele vai fazer de você um instrumento dEle para revolucionar a sua história, a sua família e qualquer realidade que você se encontre, amém? Aleluia. Meu nome é Douglas, eu sirvo no grupo de oração Rainha da Paz, que acontece toda segunda-feira, está acontecendo agora, para a honra e glória do Senhor, a partir das 19h30. Eu sirvo lá no grupo de oração há 24 anos, e é com muita alegria que eu digo isso, porque foi dentro do grupo de oração que eu tive a minha primeira experiência com o amor de Deus. E amados, eu sou casado com a Ana Paula. Eu e a Ana Paula, nós somos pais da Vitória Maria. A Vitória Maria hoje ela já é mãe, eu sou avô do Miguel. Está comigo aqui hoje minha mãe, Dona Regina, intercessora fortíssima, e o meu irmão, irmão de sangue, Bruno, profeta do Senhor, amém? E eu quero dizer para você, amados, para nós partilharmos, mais uma coisa, gente, não é tão importante, mas hoje eu estou como coordenador do Ministério de Pregação da Família de Santana. Não é pelos meus méritos não, tá? É pelos méritos da cruz de Cristo, amém? Para partilharmos a palavra de Deus, eu convido você a abrir em 1 São João, capítulo 4, a partir do versículo 7. O tema dessa pregação é amor de... Amor de quem? 1 São João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amém? Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é O que Deus é? Amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por Ele. Nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Palavras do Senhor. Vamos dar as salvas de palmas para a palavra de Deus. Gente, tem jeito não tem que falar. Essa salva de palmas foi para o Ministério de Música. Agora vocês vão aplaudir a palavra de Deus.
Amados, brincadeiras à parte, nós temos que ter na nossa mente e nunca se esquecer de uma coisa super importante: que Deus, Ele te ama independente de você. Deus, Ele não depende de te amar porque você ama a Deus. Ele te ama. Ele te ama tanto que Deus, Ele criou todas as coisas. Tudo que Deus criou nesse mundo, Ele criou só por amor. Só por amor a você. Deus, Ele preparou tudo. Ele criou desde da água, a luz, a terra, as árvores do campo, os animais do campo, as aves do céu, os animais do campo, tudo. Ele preparou tudo. Se nós formos pegar a criação do mundo, se nós vamos pegar Gênesis, nós vamos ver que Deus criou tudo para depois Ele criar o homem. Amém? E o interessante é que Deus, Ele não só criou tudo. Deus, Ele criou um lugar, Ele criou um jardim, chamado Jardim do... Você sabe o que significa a palavra Éden? A palavra Éden, ela significa delícias. Na verdade, tem duas palavras: deleite e delícia. E essa delícia, esse jardim das delícias de Deus, não é qualquer delícia. Não é que Deus criou várias delícias, coisas deliciosas, para que o homem desfrutasse, não. É porque Deus, Ele colocou esse nome, porque aquilo que Ele mais se deliciava, aquilo que Deus mais se deleitava, estava no jardim do Éden, que é o homem. Amém? Então eu quero dizer para você: você é uma delícia de Deus. Amém? Deus, Ele se delicia quando Ele olha para você. Não é à toa que os grandes santos já diziam que Deus nos ama tanto, Ele nos ama tanto como se nós fôssemos os Deus dele. Amém? Olha o amor de Deus. Olha como Deus te aprecia. Olha como é que Deus olha para você. E como eu disse, independente de você amar ou não amar a Deus, Deus te ama. Inclusive, quando nós vamos dando sequência na palavra de Deus, quando nós vamos pegando esse capítulo 4, dessa primeira carta de São João, lá no versículo 19 vai dizer que se amamos, é porque Deus nos amou primeiro. Vocês entenderam isso? Não foi você que amou, mas Deus te amou primeiro. E nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Inclusive, amados, no primeiro versículo que nós lemos, vem dizer que o amor vem de quem? Então fala o seu irmão: o amor vem de Deus. O amor vem de Deus. E aí, amados, o que Deus, Ele não ama é o nosso pecado, é a nossa atitude de pecado. É o pecado que Deus não ama, muitas vezes em nós. Mas Deus, Ele ama o pecador. Ele ama a pessoa, porque todos nós aqui somos pecadores. Tem alguém que não é pecador? Levanta a mão. Eu sou pecador, Deus me ama. Deus ama você, pecador. Mas o que Ele não ama é a nossa atitude, às vezes, no pecado. A nossa atitude que muitas das vezes nos separa de Deus. E eu quero dizer, amados, esse amor de Deus, independente do que nós fizermos, das escolhas que nós escolhermos, esse amor nunca vai acabar. Deus nunca vai deixar de te amar, amado. O amor nunca, por toda a eternidade, Deus vai te amar. A ponto da palavra de Deus, ela dizer lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 13, a palavra de Deus vai dizer assim: o amor jamais acabará. Lá no versículo 8 do capítulo 13 de 1 Coríntios. E quando nós pegamos o livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, vai dizer, o próprio Deus vai dizer pela boca do profeta Jeremias: amo-te com amor eterno. É eterno o amor de Deus. O amor de Deus, ele nunca acabará. E aí, amados, por que esse amor nunca vai acabar? Nós temos que ter em mente que nós fomos criados
pelo amor, por amor e para amar, amém? Por que por amor? Você imagina por que seria, por que nós fomos criados pelo amor? Porque o amor, amados, não é um sentimento. O amor não é um simples sentimento, não é uma simples emoção. O amor é uma divindade. O amor é uma divindade. E por que eu estou dizendo que o amor é uma divindade? Porque aqui no versículo 8 está escrito que Deus é Deus é Então, o que o amor é? Ele é Deus. Deus é amor. Por isso você foi criado pelo amor. E Deus, Ele amou tanto. O amor de Deus foi tão grande que Ele criou você por esse mesmo amor. E Ele te convida, como está escrito aqui: caríssimos, amemo-nos uns aos outros. Amém? E nós somos criados para amar. Amar a Deus e ao próximo. Você já parou para pensar nisso? Nesses 3 instantes que nós fomos criados? Amados, para mim, no meu ponto de vista, vou contar para vocês um segredo. Eu amo pregar sobre pecado. Gosto mesmo. Mas eu quero dizer para vocês, o tema mais importante a ser pregado é o tema amor de Deus. Sabe por quê? Porque sem o amor de Deus nós não vencemos o pecado. Se não fosse porque o homem ter desconhecido, esquecido do amor de Deus, o homem não teria pecado. Se o homem estiver totalmente inundado com o amor de Deus, o homem jamais pecará. Se nós pegarmos o tema salvação, nós só fomos salvos porque Deus nos amou. A ponto das Sagradas Escrituras está escrito assim, em João 3,16, que Deus amou tanto o mundo, que mandou seu Filho único para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós formos olhar os temas, fé, nós só podemos ter fé porque o amor de Deus conquistou o nosso coração. Conversão, nós só vamos poder converter se nós somos profundamente tocados pelo amor de Deus. Batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo, amados? É a ação amorosa de Deus derramada sobre nós. Inclusive a palavra de Deus diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado aos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Qualquer manifestação de Deus é por causa do seu amor por nós. Olha que graça que é o amor de Deus. Por isso que eu digo, para mim esse é o tema mais importante a ser pregado. Por isso ele é o primeiro tema quando vai fazer um seminário de vida no Espírito. Porque o amor de Deus, nós precisamos entender, nós precisamos beber desse amor de Deus. E esse lugar, o grupo de oração, é o lugar do amor de Deus. Aqui é o lugar do amor de Deus em ação. Aqui é o lugar onde eu tenho certeza que muitos aqui receberam o seu primeiro contato com o amor de Deus pelo grupo de oração, assim como eu. Olha que graça é o amor de Deus na nossa vida. E amados, o interessante é que nós podemos ficar aqui a noite inteira tentando explicar. Você pode parar a sua vida e começar a estudar, tentar estudar o amor de Deus, tentar até colocar ela dentro de fazer aquelas pesquisas, né? Fazer um exame. Você pode tentar elaborar conceitos, pode tentar elaborar, como é que eu posso dizer? Teorias. Mas nada, amados, vai conseguir te explicar plenamente o que é o amor de Deus. Nada. Porque o amor de Deus ele não é explicável. Ele é experimentado. Amém? Ele é uma experiência, experimentado o amor de Deus. E eu até te pergunto uma coisa. Quem aqui consegue ser plenamente feliz? Ser feliz o tempo todo? Quem que consegue sem ter nada para reclamar, sem ter tristeza nenhuma? Se tiver alguém aqui, pode levantar a mão. Sabe por que você não consegue? Sabe por que eu não consigo? Eu não consigo. Porque, amados, porque nós não somos ainda totalmente
totalmente tomados pelo amor de Deus. Nós vivemos, nós temos experiências, mas nós ainda não somos totalmente tomados pelo amor de Deus. Imagina se eu, mísero pecador, mas que busco viver a vontade de Deus, que busco viver o amor de Deus na minha vida, amar o próximo. Se você que está aí, que busca isso, não levantou a sua mão e não consegue viver plenamente feliz, imagina, amados, você pode entender porque tanta gente vive mergulhados nos prazeres mundanos, em todo tipo de prazer carnal, em todo tipo de pecado, e não consegue ser feliz. Pelo contrário, sente um vazio tremendo na alma, sente um vazio que arrebenta com a alma. Sabe por quê, amados? Porque só o amor de Deus pode preencher o vazio da alma. Porque, como eu disse, o amor de Deus ele não é experimentado como um mero sentimento, como uma mera emoção, não. A experiência com o amor de Deus vai muito além disso. É uma experiência com o Deus amor, com a presença do Deus amor na nossa vida. Vocês estão entendendo isso, gente? O próprio Deus amor, ele está na nossa vida, ele faz parte da nossa vida, ele vive em nós e nós vivemos nele, e devido a esse grandioso, poderoso, onipotente amor, nós conseguimos desfrutar da alegria eterna, e isso preenche a nossa alma, que sem isso nós viveremos um vazio muito grande. Muito grande. E uma pessoa, amada, quando nós não buscamos esse amor de Deus, quando nós não procuramos esse amor de Deus, nós não clamamos por esse amor de Deus, nós não vivemos, nós não buscamos a Deus no grupo de oração, na Santa Missa em primeiro lugar, né, irmão, como você falou, no grupo de oração, nas orações diárias, amados, quando nós não buscamos Deus no próximo, sabe aquele irmão difícil que você tem que lidar com ele? Quando você não busca Deus nele, você vai começar a buscar em tantos lugares, procurar com uma sede insaciável, e nada vai matar a sua sede, porque só Deus pode saciar a sede insaciável da alma. Você está entendendo isso, não? Quando eu digo buscar Deus, irmão, que é difícil, eu lembro de Santa Catarina de Irapurê. Ela vai dizer assim: é preciso ver Deus no outro. Ela fala isso. Fala para o irmão e olha para ele e fala assim: Deus está em você. Fala para ele. Isso mesmo, Deus está em você, amados. E, igual eu falei, enquanto nós não buscamos, nós não vamos saciar a sede da alma. Eu lembro de Santo Agostinho, quando ele dizia: fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração sempre estará inquieto enquanto não repousar em vós, Senhor. E quando nós não nos repousarmos no Senhor, o nosso coração estará inquieto, o nosso coração não terá consolação enquanto nós não nos encontrarmos no braço do Pai. E quando nós não nos encontrarmos no braço desse Pai que ama demais. E aí você pergunta assim: beleza, Douglas, se Deus ele ama tanto, por que o mal existe? Amados, eu te respondo, mas a Bíblia é respondida melhor. O mal ele só existe porque o homem não se debruça diante do amor de Deus e não deixa o amor de Deus fazer parte da sua vida muitas vezes. Quando nós pegamos Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 4 está escrito assim: o amor é paciente, é bondoso. Amados, quanta falta de paciência por aí. É só você pegar seu carro aqui agora e sair. Se você passar por 3 motoristas pelo menos, você não vê um com a cara fechada, eu te garanto que eu paro de dirigir meu carro. Nem o trânsito, o povo ama o próximo. O povo
povo não tem paciência. Guerras. Todas as guerras, elas existem por causa da falta do amor de Deus. Se o amor de Deus estivesse ali, não teria guerra, não teria brigas, não teria desavença. E desculpe, às vezes muitos divórcios não aconteceria se o amor de Deus estivesse ali. Talvez você que divorciou, talvez você estava com o amor de Deus no seu coração, mas o outro não estava. Aconteceu alguma coisa, o amor de Deus afetou a vida do outro. Não estou julgando você, não estou julgando ele, eu nem sei da vida de vocês. Um exemplo: quantos divórcios acontecem por falta de amor? Amados, o amor é paciente, o amor é bondoso, não é orgulhoso, não é arrogante, não é escandaloso, não busca o seu próprio interesse ou amor ao próximo, não se irrita, não guarda rancor. Olha o que o amor é: não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, ao perdão, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós não suportamos mais nada. Inclusive, amados, se vocês pegarem essa carta aos Coríntios, está falando da caridade, tá? Mas a palavra caridade e amor é a mesma coisa. O significado é o mesmo. Quando fala na Sagrada Escritura caridade, fala do amor. Em algumas traduções vai falar amor em vez de falar caridade. Vocês entenderam? Então, amados, se não fosse a falta de amor, não tinha tanta guerra, tanta desavença, tanta briga, tanta ruína. O mundo seria bem melhor, não seria? O mundo seria um céu. Os problemas que nós enfrentamos é por falta de amor, às vezes, do outro conosco. Ou às vezes nós buscamos por falta de amar o próximo, muitas vezes. Nós precisamos, amados, pensar nisso. Deus é amor, mas a culpa do mal no mundo não é dele. A culpa do mal no mundo é por causa da falta de amor. Aí um dia, esses dias eu estava na academia, um irmãozinho chegou perto de mim e falou assim, parece que estava até pensando que sabia que eu ia pregar, né? Aí ele perguntou assim: ô Douglas, beleza, se Deus ele ama tanta gente, por que o inferno existe? Aí eu falei com ele, graças a Deus eu já sabia, né? Eu falei com ele: por causa que Deus te ama. Peraí, como assim? Deus me ama e ele criou o inferno porque ele me ama? Não. Amado, porque Deus ele te ama tanto que ele te dá a opção de escolha. Você pode escolher ir para o céu ou não ir para o céu. Deus ele te deu um livre-arbítrio, ele te deu liberdade para você escolher se você quer amar ele, se você quer viver na vida de santidade, ou se você quer viver no pecado, se você quer detestar a Deus e buscar o caminho do inferno. Vocês entenderam isso? Eu não sei se é fácil entender, mas Deus ele permite que você escolha. Se o inferno não existisse, você não tinha opção às vezes de escolher para onde você iria. Inclusive, quando eu vi foi o Padre Paulo Ricardo falando sobre isso. Deus ele quer que nós o amamos livremente. Por isso o livre-arbítrio ele existe, amados. Por isso que Deus ele permite que nós sejamos livres. Você já pensou se Deus ele se manifestasse para nós aqui hoje e ele impôs que nós nunca mais ia pecar? Eu quero dizer para você uma coisa: se Deus ele aparecesse diante de nós face a face hoje, ele não ia precisar falar nada. Só a presença de Deus ia nos fazer querer optar só por ele. Nós não íamos querer optar por mais nada, só por Deus. De tão maravilhoso que é esse amor de Deus, de tão brilhante, de tão lindo, de tão sedutor que é o amor de Deus por nós. Nós íamos olhar para ele e nós não íamos querer escolher entre um e outro. Era como se nós perdêssemos a nossa opção de escolha e nós pudéssemos optar só por Deus e pronto. É por isso que Deus ele permite que nós passemos por essa prova aqui, por esse vale de lágrimas. E esse vale de lágrimas aqui não é porque Deus manda sofrimento, não. O maior
ele nem sofria o sofrimento. Vocês estão entendendo isso? O amor de Deus. E aí, amados, nós passamos por isso aqui e nós optamos por Deus, em amar a Deus, em deixar Ele nos amar, e aí nós ganhamos o céu. É isso. Por que eu falei sobre isso aqui? Porque eu pensei assim, se esse irmãozinho me perguntou isso, alguém mais talvez tenha essa dúvida. Deus tocou no meu coração. Aí, amados, talvez você pode perguntar, mas espera aí, isso é justo nós passar por tanto sofrimento nessa terra? Esse Deus que é amor, Ele permite que nós passemos por tudo isso? Eu podia explicar várias coisas aqui, mas eu quero te contar uma coisa. Deus, Ele te ama tanto, 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 que Ele não deixou você sofrer sozinho nessa terra, não. Olha para aquela cruz. Olha lá. Amados, Deus se fez homem. Ele se rebaixou. Ele saiu da sua situação divina e se colocou na condição de escravo. E se humilhou até a morte, como vai dizer em Filipenses 2, e morte de cruz. Ele sofreu por você. Quem que já assistiu ao filme A Paixão de Cristo? Levanta a mão. Ô, gente, acesse de novo e presta atenção. Pelo menos aquele filme um pouquinho, que mostra o quanto Jesus sofreu por você. Ô, gente, eu olhava para Jesus nesse filme, eu assisti de novo, eu chorei demais, sabe por quê? Eu não conseguia ver um homem carregando uma cruz, não. Jesus era tão puro que eu vi uma criança carregando aquela cruz. Pensa numa criancinha que não tem culpa de nada, carregando uma cruz, levando chibatadas, sendo humilhado. Jesus era como uma criança inocente que não tinha culpa de nada. E ao mesmo tempo, Ele tem todo o poder do mundo, Ele tinha o poder todo do mundo para sair daquela situação, mas Ele deixou, Ele sofreu tudo por amor a você. Deus, o amor de Deus não é egoísta, é um amor que te ama tanto que Ele quis sofrer e te mostrar que a vitória, ela é certa. Se você sofrer até o final, perseverar até o final, mas se você morrer abraçado com o amor de Deus, você vai ganhar a vitória da ressurreição. Amém? Finalizando, como é que eu faço então, Douglas, para desfrutar desse amor? Como é que nós fazemos para desfrutar desse amor de Deus? Para desfrutar desse amor Deus, esse Deus amor. Você já parou para pensar nisso? Primeiro, São João da Cruz ele vai falar que amor se paga com amor. Amém? Amor se paga com amor. E como é que nós pagamos o amor de Deus por nós com amor? Seria justo, amados, se nós não ofendêssemos tanto esse Deus que nos ama com o nosso pecado. Por quê? Por que, amados, que Deus fica tão ofendido com o ato de pecar, com o pecado na nossa vida? Você já pensou para pensar nisso também? Porque, amados, porque o amor do pecado, ele se levanta totalmente contra o amor de Deus e contra o amor ao próximo. Todo pecado nós ferimos a Deus, e grande parte dos pecados nós ferimos o próximo. Como é que nós vamos falar que nós amamos a Deus que nós não vemos? Essa carta vai falar que nós não amamos o irmão que nós vemos. Se eu venho aqui e cometo um pecado contra esse meu irmão, um adultério contra a esposa, um roubo, um assassinato, e dentre outros pecados que vocês sabem, até os pequenos, a fofoca, a mentira, a ganância, e por aí vai. O diabo aguarda, né? Como é que eu vou estar desfrutando desse amor de Deus se eu não amo nem o meu próximo? Por isso que a palavra ela começa falando: amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Tudo que vai contra o amor de Deus, todo pecado, ele nos separa do amor de Deus. Por isso que não dá para desfrutar do amor dele pecando. Quando eu falo desse amar ao próximo,
ter vontade. Quantas das vezes nós não queremos ir na Santa Missa? E aí eu falo assim, não vou hoje não, estou desanimado. Amados, se você ama a Deus, você vai assim mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Chegou a hora da minha oração aqui, hoje deu certa hora aqui, hora de eu ir rezar. Não vou hoje não, porque estou na preguiça. Vai sem vontade. Não vou contar historinha não, vou te contar a história de Santa Teresinha, que vocês vão ver. Meu tempo já estourou. Amados, eu não quero perdoar o meu irmão, mas eu perdoo porque eu amo a Deus, eu quero amar a Deus. Amados, nós temos que fazer muitas vezes sem querer, mesmo que doa. Nós temos que amar o próximo, mesmo que doa, nós temos que amar a Deus. Porque, amados, o amor, como eu disse, não é um sentimento. Amar é uma decisão. É uma decisão. Eu amo, eu escolhi amar a Deus e vou fazer isso, vou fazer aquilo para amar a Deus. Vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo porque eu amo a Deus. Nós temos que pensar nisso, porque muitas das vezes as nossas vontades nos enganam, os nossos desejos nos enganam. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele morreu na cruz por amor a você. Eu quero te dizer, Ele não morreu na cruz com um sentimento de alegria, não. Foi muita dor, amado. Doeu para amar você. Deus te ama que dói. Você precisa amar a Deus mesmo se doer. Amém? Nós temos que amar esse Deus mesmo que doer. Santo Afonso de Maria de Ligório vai falar: como não amar um Deus de tão grande beleza, de tão grande bondade, que chega a morrer na cruz por todos nós? Como nós não amamos um Deus assim, gente? É um absurdo isso. Nós não amar Deus mesmo sofrendo. E para finalizar, terceiro ponto: pedir a Deus esse amor. Por que eu estou falando pedir a Deus esse amor? Porque, amados, o amor é uma virtude teologal. Rapidamente eu vou explicar o que é isso. Virtude teologal, que é a fé, a esperança e o amor, são virtudes que Deus ele concede, infunde na alma do cristão. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1813, vai falar que ele infunde isso na alma para que nós possamos nos tornar, ser capazes de ser filhos dele e agir de uma forma que nós vamos ter a vida eterna. Ele nos dá essa graça para nos dar a vida eterna. Então, meus irmãos, e virtude teologal, só Deus que pode dar. Não é algo que nós podemos exercer ali e conseguir uma virtude e de virtude crescendo na fé, não. Virtude teologal só Deus pode dar. E se só Deus pode dar, nós temos que pedir, clamar por essa graça, clamar a Deus: Senhor, me dá mais do seu amor, me dê a graça de viver o seu amor, me dê a graça de amar, Senhor, porque eu preciso dessa graça na minha vida. E aí, amados, eu quero te dizer, Deus ele está pronto para te encher do amor dele. Deus ele está transbordando para te encher do amor dele. Porque Deus ele te ama tanto, Deus ele nos ama tanto, e isso é um mistério que eu vou falar aqui tão grande. Para mim é difícil até de entender por que um Deus tão grande, um Deus de amor tão grande, ele decidiu morar dentro de você. A ponto da Sagrada Escritura está dizendo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16: acaso não sabeis que sois um templo de Deus? Deus está dentro de você, amado. Você acredita nisso? Sim ou não? Então, amados, eu te convido a ir ficando de joelhos.